Em nome do Senhor Jesus, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 12, versículos 9 a 11. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Reoboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. Amantíssimo Deus, nosso Pai Celeste, Tu és o Deus de toda graça que faz tudo por nós. Teu Filho faz, Teu Espírito faz, a Tua palavra faz. Portanto, rogamos-te uma confiança tal para o nosso coração, na certeza de que Tu és o grande Deus, que fazes tudo. Prevalece a Tua palavra e a obra é feita para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O rei Reoboão estava sucedendo a seu pai Salomão. Durante o tempo de Davi, esse desejou construir o templo do Senhor. Mas o Senhor não concordou que ele fizesse, porquanto havia derramado muito sangue nas guerras que empreendera. Mas o Senhor lhe permitiu que ajuntasse material para Salomão construir o templo. E, amados, só de ouro Davi colocou à disposição do seu filho Salomão mais de 50 toneladas de ouro. 100.000 e mais 103.000 talentos de ouro. Um talento contém 49 quilos. Salomão fez aquela grande obra e aquela caríssima obra, e fez escudos de ouro maciço. O escudo é uma arma de defesa em frente aos golpes de espada, ao lançamento de lanças, ou mesmo ao lançar dardos. O escudo é esse aparador que defende o soldado. Mas também o escudo representa o brasão da nobreza. O escudo leva ali um desenho em relevo, enfim, artístico, e ele representa um símbolo nobre. Hoje nós temos um escudo que representa símbolos pátrios. Quando o rei tinha que subir a rampa do palácio, estou falando de Brasília,
do Alvorada. Então, ao lado direito e esquerdo, a fileira de soldados da guarda do palácio exibiam os escudos de ouro, e o rei entrava para o serviço do palácio. Mas quem não cobiçava o material que se achava ali empregado naquele templo e naquela casa real? Sisaque, o rei do Egito, entendeu de combater contra Jerusalém com a finalidade de tomar aquelas riquezas. Nada disto aconteceria se o rei Reubão tivesse sido fiel ao Senhor. Porque no texto que lemos, nós encontramos o contexto anterior, dizendo no verso 1 que Roboão deixou a lei do Senhor. E o texto mais adiante declara, no verso 5, Deus reclamando, Deus apontando para este rei o seu grande erro, dizendo: você e todo o povo me deixaram. Vocês apostataram. Vocês saíram daquele princípio que seria a vossa segurança, o vosso sucesso, o vosso tudo. E agora, por se falar em escudo, nós entendemos a palavra de Deus apontando Deus como escudo. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 1, pela primeira vez, Deus mesmo se apresenta a Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Em Deuteronômio 33, versículo 29, ele continua sendo apresentado como nosso escudo. Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os teus altos. 2 Samuel 22, 31, continua a palavra apontando Deus como escudo daqueles que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E nesta lista de Deus como nosso escudo apresentado pela palavra de Deus, encontramos ainda em 18:30 do Salmo: ele é o escudo para todos aqueles que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não foi isto que o rei Reubão creu. Deus é o escudo daqueles que creem, daqueles que confiam nele. Porém, Reubão não confiou no Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que isto foi um desastre nacional. Porque onde cai o líder, cai o povo. Ninguém espere que um líder vá para a esquerda e o povo para a direita, que um líder vá para baixo e o povo continue firme. Não, senhores,
o que acabei de ler agora mesmo aqui, nesse verso 1, ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Mas há uma confissão na palavra de Deus, tomando-o como nosso escudo. No Salmo 7:10, encontramos esta declaração magnífica: o Senhor é o meu escudo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. E o Salmo 84, o versículo 9, continua apontando a confissão. Nós tivemos uma série apontando que Ele é o nosso escudo, mas agora a confissão daqueles que creem nisto: Tu és o meu escudo, Tu és o nosso escudo. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido. Que coisa maravilhosa. Mas nós temos aqui o grande desastre, como dissemos: deixaram a lei do Senhor e deixaram o Senhor. É sintomático. Quando o rei Sisaque carregou os escudos de ouro do templo e da casa real, o rei Rehoboão achou que poderia substituir o ouro por bronze. E sabe o que mais? É a mesma coisa. Você já notou que o cobre bem polido, ele parece muito bem com o ouro. E conforme o tipo de cobre, ele pode até luzir mais do que o ouro. Mas é falso. Eu sei que o rei Rehoboão passaria por aquela fileira, ou aquelas fileiras de escudos de latão, tão inchado, como no tempo em que passava pelas fileiras de escudos de ouro. Eu sei que hoje há muita gente que continua achando que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo é religião. Tudo é o bem. Tudo fala em Deus. Mas isto que se parece com a verdade, você sabe o que é o seu nome real? É a mentira. Isto que se parece com o certo é o falso. Tudo que segue a guisa do real é enganoso. Eu sei que qualquer pessoa poderia ler e inclusive dizer: vem aí a história dos louvores, cadê o Beto? Esses louvores, glória a Deus, sabe? Era latão, perdão, era ouro, agora pusemos de cobre, glória a Deus, glória a Deus. Parece que nós estamos satisfeitos. A coisa já está lá no brejo, e a gente está pensando que vai tudo bem. Em Jeremias, capítulo 48, verso 10, eu tenho uma versão que apontarei depois que os irmãos lerem. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Gostei da expressão: maldito aquele que fizer a obra do Senhor
relaxadamente. Era ouro, era ouro. E agora? Agora vamos pôr cobre. Vamos pôr bronze. Vamos relaxar. Vamos inferiorizar. Primeiro é o reino de Deus, mas nós vamos colocá-lo em segundo ou terceiro, no conceito de que Deus acabará aceitando esta diminuição. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Maldito é aquele que queira dedicar ao Senhor qualquer coisa em lugar do sublime. E isto aconteceu e acontece a cada passo. E a palavra nos mostra que onde fracassa o líder, aí fracassa o povo. Mas a coisa mais triste que aconteceu nesse reino e em todo o tempo é que deixaram a palavra do Senhor. Deixaram a lei do Senhor. Todo mundo tem Bíblia, mas nem todos leem Bíblia. Porém, muitos leem Bíblia, mas nem todos entendem Bíblia. E daí para frente, nós vamos acabar com muito poucos fiéis à palavra de Deus. E nós temos no livro de Provérbios uma declaração no capítulo 29, verso 18, dizendo que onde faltou a palavra de Deus, meus amados irmãos, acabou-se a direção do carro. Eu não sei se os senhores entenderam. Onde faltou a palavra de Deus, o carro não tem mais direção. Vamos ler o texto. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Os nossos antigos e amados irmãos do passado, fiéis à palavra de Deus, fiéis à doutrina da palavra de Deus, eles foram chamados, foram xingados de puritanos. Que nome gostoso! Os puritanos. Nós ainda não ganhamos nesta época um título assim, tão honroso. Mas eles eram chamados puritanos. E eles tinham um rifão. Porque há certas frases que se tornam rifão no meio do povo. E eles então diziam: tal púlpito, quais bancos. Se alguém quisesse melhor explicação, tal pastor, qual rebanho. Se o ministro é um homem fiel, ele vai produzir um rebanho fiel. Se ele é um negligente, o seu rebanho será a mesma coisa. Ninguém ultrapassará o seu ministro. E a palavra de Deus nos mostra que Roboão, colocado à frente de um povo, deixando a palavra de Deus e saindo com este povo da comunhão divina, passou a perder as suas qualidades, inclusive a perder os valores do reino. Já vimos há pouco que escudos de bronze representam exatamente a perda da coisa áurea, da coisa mais importante. Perdeu-se também o seu grande Deus, mas a gente substitui esse grande Deus por um ídolo e vamos para frente. O mesmo fizera Jeroboão também, lá no reino de Israel.
Mas agora a palavra de Deus continua nos falando. No capítulo 5 de João, verso 44, Jesus está nos falando aqui de pessoas que não creem na palavra de Deus, ou se creem, não a confessam. Por razões diversas. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Este significa crer sob condição. Eu só creio até onde as minhas honras não sejam atingidas ou prejudicadas. Eu só creio até onde as minhas glórias não sejam implicadas. Eu sei de muita gente aqui que crê assim. Parece que compraram assim, como quem tem dinheiro no bolso, né? Deixa eu conferir aqui. Eu estou com 2.500 cruzeiros no bolso. Então me dá só 2.500 cruzeiros de fé aí. Só quero crer o quanto me interessa. Porque o que passar disto vai atingir as minhas honras, vai atingir as minhas glórias, e eu não posso perder isto. Só quero crer até quanto penso que me interessa, quando o seu verdadeiro interesse seria crer tudo. Crendo com reservas. Isso é escudo de bronze. A palavra de Deus fala-nos em João 12, versos 42 e 43. Bem claro sobre este ponto. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Crer eu creio, porém, e meus amados, isto nunca foi crer, porque a palavra confiar envolve plenitude. Se não confiamos plenamente na palavra de Deus, nós não estamos crendo verdadeiramente. E o que impede de se crer sem reserva na palavra de Deus são estas glórias. São estes amores subalternos, porque diz o texto que não criam porquanto amavam mais estas coisas. Não é possível crer assim. Isto é escudo de bronze. Em Tito, nós temos no capítulo 1, versículo 9, uma característica do ministro da palavra de Deus. Característica esta que, estando no ministro, se estenderá ao rebanho. Eu estou falando ao rebanho, mas quero apontar que é através do ministro que este rebanho é o que é. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Esta é a característica do ministro. Vejam bem que se o rei Roboão tivesse sido um homem firme na lei do Senhor, ele jamais deixaria o Senhor e jamais perderia os seus escudos de ouro. Mas quando ele foi perdendo, perdeu a lei, perdeu o Deus da lei, perdeu também todas as coisas preciosas que tinha. Parece mesmo que quando uma pessoa descamba pelo despenhadeiro da decadência, não tem mais condição para se levantar e para se segurar. E aqui está, com este título triste, escudos de bronze. Mas a palavra de Deus nos fala de ministros fiéis. Em Abacuque 3:2, nós temos ali
passagem que o povo gosta de tomar para falar de avivamentos. Eu me lembro que num dos congressos que estive há muito pouco tempo, lá estavam todos recitando: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas faz favor de ler aí este versículo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A minha versão diz: ouvi a tua palavra, Senhor, e tremi. Ouvi a tua palavra e tremi. É antes ou depois do avivamento? Ali está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Quando é que vem o aviva a tua obra? Antes da palavra ou depois da palavra? É bom verificar ali no seu texto, porque se invertermos a ordem, ficamos outra vez atrapalhados. Se nós não soubermos, nós vamos fazer confusão. Primeiro é o tremer ou temer. Como é que disse na sua versão? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Alarmado diante da palavra. É uma boa expressão. Alarmar, temer, tremer, angustiar-se. O dia que eu tive um encontro real com a palavra de Deus, em que ela somente me declarou: quem comete pecado é do diabo. Meus amados, eu não pude dormir, não. É a palavra de Deus. Estão correndo atrás do avivamento por aí, mas não querem nada com a palavra. Querem fazer avivamento com um escudo de bronze. Esta é a derrota. E agora, senhores ministros, vejam aí Atos capítulo 6, os versos 2 e o 4. Isto para que os senhores sejam elevados e elevem os seus rebanhos. Porque se forem baixos, rebaixarão os seus rebanhos. Porque se os vossos escudos forem de ouro, terão um rebanho áureo. Mas se os vossos escudos forem de bronze, terão um rebanho de latão. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Estou falando aqui agora de ministro que seguraria, ou ministros que segurariam seus rebanhos junto do Senhor. Mas o nosso pobre Roboão já deixou a lei e já deixou o Senhor e já foi se contentando com a derrocada de sua vida e do seu império. Vamos prosseguir olhando para estas duas palavras: vocacionados e mercenários. O Senhor Jesus nos contou esta história em João 10, os versos 12 e 14. Eu até não vou contar, o irmão Lendo estará contando a história de Jesus. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O mercenário não é o pastor. E tem mais uma outra coisa: o pastor não é mercenário. Se o pastor for mercenário, não é pastor. E se o mercenário se meter a pastor, não é também pastor.
o que a palavra de Deus nos mostra é que aquele que exerce esta função a fim de visar os seus interesses pessoais é o mercenário. Mas aquele que visa dar a sua vida pelas suas ovelhas, dar a sua vida pelo seu rebanho, dar a sua vida pela obra que está aí, este é o verdadeiro pastor. Mas agora vamos falar deste mesmo lado da palavra de Deus em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Vem a palavra de Deus nos mostrando que Deus se queixa dos que estão à frente, dos líderes, dos ministros, dos guias, porque eles são culpados da queda do rebanho, da queda da nação, da derrocada nacional. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O sacerdote é o homem que está na obrigação de instruir o povo. Este sacerdote tem que trazer a doutrina ao povo, tem que trazer a palavra ao povo. E o texto está declarando Deus reclamando, Deus acusando, Deus responsabilizando o ministério, os ministros que estão aí exercendo uma coisa terrível, chamada sacerdócio. E se estes não instruem o povo perece, mas eles têm que pagar por isso. Eu estou falando de Roboão, que guiou o seu povo para fora da lei e para fora do Senhor, e agora resolve adotar princípios subalternos de ouro para bronze. E a palavra continua falando-nos aqui, neste ponto maravilhoso, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 22, esse texto nos mostra de um lamentável desprezo à igreja de Deus. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Realmente não é louvável desprezar a igreja de Deus. Eu sei que alguém está pensando, comparecer ao templo que o Senhor está dizendo, isso não é tudo. Contribuir lá na arca não é tudo. É, antes de tudo, começar certo. É ser membro do corpo de Cristo. Mas para ser membro do corpo de Cristo, precisa passar pela atração de Cristo. Não sei se os irmãos conhecem esta palavra brasileira que é por aí, não sei se está no dicionário ou na língua. Enxerido. Ninguém que vem a Cristo de enxerido vai se tornar membro do seu corpo. Precisa ser por ele atraído. E eu estou em Cristo porque ele me atraiu. Enquanto eu quis estar em Cristo de enxerido, eu nunca pude estar em Cristo coisa nenhuma. E é nesta atração que ele nos integra em seu corpo físico, nos faz morrer, e na sua ressurreição nos dá a sua vida divina e nos torna batizados no Espírito Santo. Isto significa ficarmos integrados no seu corpo, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13 diz ali: porque todos nós temos bebido de um só Espírito e fomos
batizados em um Espírito, formando um corpo. O batismo com o Espírito Santo tem a operação mecânica de anexar o indivíduo no corpo de Cristo. Esta é a sua função, batismo com o Espírito Santo. Se alguém chama isso de poder, se alguém quer dizer que isso é dom, que isso tudo está fora, porque a palavra define. Batismo com o Espírito Santo é fazermos membros do corpo de Cristo, por uma obra do Espírito. Isto é ser membro do corpo de Cristo. Isto é pertencer à igreja. E em 1 Coríntios 10, nós temos aqui no verso 32, a recomendação de Paulo, dizendo: irmãos, o mundo está dividido em 3 partes só. Não é Brasil, Síria e Rússia, não. O mundo está dividido em só 3 qualidades, 3 partes. Está aí a palavra de Deus apontando. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você não entendeu? O mundo para Deus se divide em 3 partes: judeus, gentios e a igreja de Deus. Judeu continua sendo judeu, tanto no céu como no inferno, né? Gentio é toda a outra parte do mundo, e a igreja de Deus é este povo escolhido, que ganhou a sua escolha na ressurreição com Cristo, e agora estão identificados com a igreja de Deus. E então o texto diz que estas pessoas que têm uma experiência genuína são membros do corpo de Cristo e, portanto, não escandalizam a igreja de Deus. E não lhe oferecem coisas podres, coisas rejeitáveis, coisas de valor subalterno, porque sabem que a coisa é áurea e todo ouro tem que ser revertido nesta glorificação. E agora o texto nos mostra em 2 Timóteo 2, 19 a 21, que estes instrumentos de Deus só podem ser usados, escutem aí, só podem ser usados depois de santos. Eu sei que muita gente quer entrar nesta obra e trabalhar nesta coisa preciosa com as mãos manchadas, sujas, corrompidas. Vamos olhar para esse texto de 2 Timóteo, porque eu quero dizer que Deus jamais chamaria um corrupto para lidar na sua obra. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Nós estamos falando de pessoas devidamente santificadas para serem colocadas na liderança. É o que faltou ao senhor Roboão aqui. É um homem profano, é um homem que já começou com o coração exaltado, e ele começou já dividindo o reino. Esse homem não estava qualificado para reinar, para liderar. E as nossas igrejas estão cheias de homens não qualificados e mulheres também não estão qualificados para liderar. Não têm a santificação de vida para serem chamados por Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isto. Quantas e quantas vezes pessoas me procuram dizendo: eu fracassei. Pois não, irmão. Eu tenho muita simpatia com as pessoas que fracassam. Irmão, por favor, abra o seu coração, vamos orar, vamos pensar numa restauração, vale a pena.
Mas eu fracassei porque a esposa que eu tenho, não, ela é que é a culpada dos meus fracassos, então deve continuar mesmo nos seus fracassos. Não. Fracassou porque lhe faltou a santidade de vida, lhe faltou uma experiência real, é por isto que fracassou. Eu me lembro de um outro que veio me dizendo, fracassei porque o missionário, o líder aqui do campo, não me deu o devido apoio. Não é um missionário nada, ele não tem culpa nenhuma disso. Eu me lembro de um outro cidadão que chegou para mim e disse, eu tenho fracassado no meu ministério porque nós temos dado amparo ao meu pai. E eu tenho discutido muito com o meu pai, e isso tem me trazido fracasso ao meu ministério. Eu disse, meu irmão, isso é uma das coisas nobres que você está fazendo, honrando seu pai e dando-lhe amparo. Ele não é o empecilho do seu ministério. O empecilho do seu ministério é falta de santidade, é falta de uma regeneração, é falta de qualidade em você. Porque se você tiver qualidade, você superará tudo quanto for obstáculo aí na frente. Se você for um escudo de ouro, você jamais terá mesclas. Você ficará neste escudo maravilhoso, servindo e glorificando ao Senhor, sem se contaminar. Pois o texto declara que este ouro do que se fazia o escudo é de ouro puro, ouro batido, ouro bem acrisolado. E agora a palavra vai nos falar de homens santificados e então chamados, agora sim, não mercenários, mas ministros vocacionados. Em Jeremias 1:5, vamos emendar, Jeremias 1:5, 9 e 10. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eu queria que você olhasse bem para o verso 5, ali onde o Senhor disse, desde o ventre da tua mãe eu te conheci, mas olha, eu te santifiquei, ouviu? E coloquei a minha palavra na tua boca, agora eu te dei ministério. Mas se ele fosse um corrupto, um depravado, um orgulhoso, um soberbo, um rebelde, Deus jamais lhe daria a confiança de carregar esta palavra poderosa, com aquele tremendo ministério de Jeremias, de arrancar, de demolir, de destruir, para edificar e construir. Tem que ser homem escolhido. E meus amados, hoje a gente ouve muito desta história, sabe? Eu me sinto chamado para o ministério. Qual cinto, meu irmão? O cinto do sentimento ou o cinto que segura a sua calça? Porque nenhum desses dois cintos vão resolver o seu caso. Não se sente chamado para o ministério. Se ouve o chamado para o ministério. Vê aqui que o Senhor falou a Jeremias. A gente é chamado pela palavra de Deus. Isaac, venha cá. Por que você veio aqui? O Senhor me chamou. Por que o Senhor me chamou? Assim. Muito obrigado. É assim, é chamando é que se chama. E você não vai encontrar nenhuma pessoa por circunstância se fazendo ministro real. Não, senhor. Esse conceito de que meu pai era pastor, eu também sou, meus filhos vão ser, essa tradição aí é falsa no sentido da vocação divina. E vamos prosseguir lembrando de Isaías. Isaías. No capítulo 6 de Isaías, você vai ver primeiro, escute bem o relato desta história.
Primeiro, Deus removeu a iniquidade de Isaías. Depois o chamou para o ministério da palavra. Este é ministro de verdade. Eu estou falando entre ministros e mercenários, porque falei que Rehoboão foi o único culpado da derrota nacional, bem como hoje o ministério é o culpado da derrota da igreja. No mundo inteiro. Eu contribuí com a minha parcela. Também construí muito escudo de latão. Mas quero resgatar aqueles anos de fracasso. O texto. Isaías 6:5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Siga, até o 8. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disto, disse o texto que ele leu, depois disto o quê? Diz lá o verso anterior, da purificação de sua iniquidade. Você sabe o que é purificar uma pessoa da iniquidade? E sabe como? É tendo que levá-la a morrer no corpo de Cristo e dar-lhe uma nova vida. É assim que se purifica da iniquidade. E assim. Agora sim, Senhor, que me purificasse da iniquidade. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque o Senhor já o havia chamado. Agora eu vou concluir, mas ainda tenho que falar com os senhores sobre a palavra doutrina. Por que doutrina? Porque também na área de doutrina nós temos escudo de ouro e escudos de latão. Mas eu não vou ser longo. Por isso o apóstolo Paulo chegou mesmo a chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: irmãos, não é apenas mais doutrina que nós temos que considerar, é a sã doutrina. Porque doutrina corrompida, doutrina anêmica, doutrina pesteada, nós temos muito por aí. Agora, nós temos que pensar em doutrina sã. Enquanto será lido o texto de 2 Timóteo 3,10, os irmãos vão ficar em pé por um instante. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Esta mesma verdade aparece na igreja primitiva em Atos 2,42. Vamos prestar atenção neste ponto. Em que a igreja primitiva se firmava e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estas doutrinas dos apóstolos eram os escudos de ouro. Meus amados, o escudo é muito atacado. Os irmãos vão, não sei se vão, mas se forem nesses campos de competições esportivas, a polícia anda lá com aquele escudo. Agora eu até gostei do sistema moderno de escudo. É um escudo assim, que suporta a pancada e ao mesmo tempo é transparente. A gente põe o escudo na frente e a gente tem um para-brisa também. Um visor. Mas aquele de ouro é opaco, não dá para ver do outro lado. Mas a doutrina, meu amado, da igreja primitiva é escudo de ouro. Agora depois vem aí os doutrinadores com escudo de latão, de bronze, de tranqueira.
Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Já dá para ficar mais uma hora, mas não vão ficar esse tempo, eu garanto que não. Estou falando agora do escudo de bronze. São essas doutrinas que surgem aí, das lucubrações, das pretensões egoísticas, e sei lá mais de quê, do orgulho humano. Daí Paulo teve que recuar a coisa para a palavra sã doutrina, meus irmãos. Os doutrinadores estão aí e agora temos que levar essas doutrinas aos médicos para saberem se elas estão sãs ou doentias. A ver se esta água contém cólera ou não. Parece cristalina, mas os vírus não aparecem às vistas comuns. Cuidado, mas os ministros têm que sustentar esta sã doutrina. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 10. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Assim, esta sã doutrina, diz aí o texto, ela é o toque. No capítulo 6 desse mesmo livro, versículos 3 a 5, Paulo continua apontando esta sã doutrina e ainda chamando-nos a atenção para um ponto muito importante aqui. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocando difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Agora aqui, vemos que ênfase está sendo dada nesta questão de escudos de ouro, insubstituíveis. O senhor Jeroboão achou que podia substituí-los e que isso seria a mesma coisa. Mas a sã doutrina tem que subsistir. Nós vamos agora olhar para esta gloriosa verdade, é que o escudo de ouro central de todo o sistema é a regeneração. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que... Não, está fraco. Isso aí está anêmico. Os irmãos estão com medo. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espírito Santo, fala esta palavra. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quantos não estão dando escudos de valores subalternos para substituir esse incomodativo novo nascimento que Jesus ensinou na Bíblia, e que esses pastores parece que não sabem mais nada, só prega novo nascimento, só prega novo nascimento. Desgraça será o dia que qualquer deles baixar o seu escudo de ouro e aceitar um escudo de bronze, que não representará mais a sã doutrina da palavra de Deus. É muita ignorância afirmar que esta doutrina do novo nascimento que estamos pregando é uma nova doutrina que eles estão pregando aí. Novas, meus amados, são estas doutrinas de escudo de latão, de bronze,
de material à toa que se está pregando por aí. Estas são as novas, mas esta aqui é a velha verdade dos lábios de Jesus e do propósito de Deus Pai. Oh, glória a Deus! Como estamos firmados no escudo de ouro, e como vale a pena, meu prezado irmão, sair de trás desse escudo de bronze. Ele não tem valor. Mas nós temos muitos amigos. Pois é, vai pelo respeito humano e fica aí debaixo do seu escudo de bronze. Mas o Senhor tem rejeitado. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, e já estamos no fim, vamos ler de 1 a 5, porque Paulo conjura o ministro Timóteo. A palavra conjurar, os irmãos entendem o que é a palavra conjurar? A palavra conjurar é assim: você faça isto ou será um maldito. A palavra conjurar é isto. Você vem comigo ou será um amaldiçoado. Você aceita isto ou será um anátema. Paulo está dizendo isto: Timóteo, o que eu vou lhe dizer será que você seja um grande ministro de Deus, galgando o seu ministério, trazendo empunhado o escudo de ouro e nunca trocando por coisa alguma. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Prega a palavra. Firme-te neste escudo de ouro. Este escudo de ouro é garantido pela lei do Senhor, é a palavra de Deus. E se está garantido pela palavra de Deus, está garantido por aquele que a está dizendo, pelo Deus da palavra. E você quer maior recurso, maior escudo, maior segurança? O Senhor é o nosso escudo. E é nele que estamos refugiados. E Ele tem colocado em nossas mãos a coisa caríssima que é a sua palavra, onde encontramos a sua doutrina. Meus amados, não vendamos estas doutrinas por nada. Eu estou me lembrando de Rehoboão, que depois de ouvir a lei, sabendo que era preciso ser fiel a esta lei, ele se fez um mercadejador da palavra da lei. A palavra mercadejador é aquele que pede um preço, mas depois deixa por menos. Ouviu, Paulinho? Aí vem, freguês, vou pedir o dobro e vou lhe dar um desconto de 50%, depois vou baixar, vou baixar. A palavra de Deus não tem margem para desconto. Às vezes eu estou numa firma comprando alguma coisa e digo à pessoa, vai haver um desconto? Não tem desconto. Mas eu insisto no desconto. Então esta pessoa diz, só se eu tiver que pagar do meu bolso, porque não tem desconto, então a gente tem que ficar quieta. O negócio aqui está parecendo a sã doutrina da palavra de Deus. Está parecendo mesmo a doutrina do novo nascimento, que não tem desconto. Não tem desconto. É escudo de ouro, Deus nos livre dos escudos de bronze.
Em nome de Jesus. Amém. Amém.